alegria da vida. Tem mostrado a sua glória. A palavra de Deus diz que Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, Deus lhe deu a serem feitos filhos de Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. Aleluia. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim.
mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Tu és o nosso Pai. Te exaltamos, Senhor, nessa noite maravilhosa. Te exaltamos. Estamos aqui para te buscar, para te bendizer. Porque o Senhor é lindo. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. O Senhor habita no meio dos louvores, os louvores do seu povo, os louvores da igreja. Ele está presente aqui, pronto para te abençoar, de braços estendidos. A quem podemos te comparar, Senhor? A quem podemos te comparar, Senhor? Por todos os benefícios que nos tem feito. Em tempos difíceis, em tempos incertos, tu tens sido, Senhor, o amigo certo. Em tempo de escassez, o Senhor tem sido nosso supridor. Em tempos difíceis, que a situação mostra para nós recuarmos, mas o Espírito Santo começa a mover as águas dentro de nós, Senhor. O Espírito ao qual foi enviado para nos ajudar nesses dias difíceis, nos impulsiona para estarmos mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto de Ti, Senhor. Pois, Senhor, te buscamos, te exaltamos, Pai, porque o Senhor é lindo. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por Ti.
de ousadia, de fortaleza, de fortaleza. Estamos nele. Estamos nele. Se o mundo jaz no maligno, nós nos alegramos porque nós estamos em Cristo. Totalmente, totalmente, totalmente inabalável em Cristo Jesus. Por suas pisaduras nós somos sarados. O amor de Jesus nos constrange. O amor de Jesus enche as nossas vidas todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Aleluia! Deus é bom. Como Deus tem sido lindo, como Deus tem sido tremendo, fiel, justo e verdadeiro em nossas vidas. Nós estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer a Deus, bendizer os projetos, os planos, exaltar a Deus, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é Senhor na nossa vida, Ele tem sido muito justo, Ele tem trazido aos nossos corações expectativas extraordinárias. Essa semana nós temos vivido aí umas expectativas muito gloriosas da parte de Deus por causa da sua presença, por causa do seu amor, da sua grandeza. Eu espero que nessa noite que você está aí nos ouvindo, recebendo da parte de Deus, você esteja com muita expectativa, você esteja aí com o teu coração voltado para entender que existe um propósito de Deus, não só para você, mas para toda a sua família. Eu tenho certeza que nessa noite a expectativa que nós temos dentro do nosso coração é para nós crescermos e avançarmos na presença do Senhor. Eu não sei se você tem tirado alguns frutos bons de tudo isso, eu não sei se você tem vivenciado coisas sobrenaturais na tua vida, porque nós aqui temos vivenciado as coisas gloriosas da parte de Deus. Eu quero que você tenha muita expectativa, mas não expectativa em mim, não expectativa na igreja, mas expectativa no Senhor, porque Ele tem sido um Deus bom, Ele tem sido um Deus maravilhoso. Talvez você ainda não observou, mas Ele tem cuidado de vós, Ele tem trazido para a tua vida, para a tua história, coisas gloriosas da parte dEle, e eu tenho certeza que nessa noite não é diferente. Eu quero ler com vocês alguns capítulos, ou talvez alguns versículos, para que você possa entender a palavra, para que você possa ter essa expectativa, não esperando algo que aconteça no natural, porque as coisas quando acontecem no natural, amado, às vezes nós não damos tanto valor, mas quando nós temos a expectativa no espiritual, as coisas acontecem, e isso é muito natural, porque nós, quando buscamos isso de Deus, o Senhor, Ele tem trazido sobre nós coisas espirituais. No Salmo 94, lá no verso 22, Salmo 94, verso 22, a Bíblia vai dizer assim, mas o Senhor é a minha defesa, o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Quem tem sido o seu refúgio? Quem tem sido na tua história, na tua vida, um refúgio? Quem tem colocado diante de você, de todas essas lutas, dessas batalhas, quem tem sido o Senhor na tua vida? Quem tem sido Deus que é justo e tem manifestado a defesa em seu favor?
Nós temos vivido momentos na nossa vida onde nós temos aprendido a buscar mais de Deus. Talvez nós, na unidade, na família, no amor, na graça, naquilo que Deus tem proposto para a nossa vida, nós temos colocado muita expectativa. Não expectativa nas coisas naturais, mas expectativa nas coisas espirituais. Por que nas coisas espirituais? Porque a Bíblia relata que o homem, ele vive pela fé. E quando ele vive pela fé, ele começa a entender que há um propósito de Deus em todos os desígnios. Ele sabe muito bem aquilo que é necessário para nós. Por isso que quando o salmista, no Salmo 94, no verso 22, ele diz assim: mas o Senhor é a minha defesa, é o meu Deus, é a rocha do meu refúgio. Ele tem sido o seu refúgio. Ele tem trazido sobre a tua vida a excelência dele. Ele tem manifestado sobre a sua vida o melhor de Deus para você, amado. Quando você traz para dentro da tua casa, quando você traz para dentro do teu lar, o Senhor, você tem colocado Ele como refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele manifesta sobre a tua vida, não só sobre você, mas sobre todo o seu lar, toda a sua história. E é tão interessante, amado, que o Senhor, Ele traz tanta excelência dEle. E eu quero ministrar o teu coração sobre as expectativas que você está vivendo. Será que são expectativas boas? Será que são expectativas ruins? Porque isso cabe a nós entendermos o propósito daquilo que Deus tem sobre nós. E é tão interessante isso, porque nós temos que ter expectativas naquilo que Deus predestinou para a nossa vida. Se você não sabe, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo sobrenatural para fazer no teu coração, na tua família. E às vezes, amadas, notícias que nós temos ouvido no nosso dia a dia não são notícias boas, não é verdade? E é engraçado que a notícia, quando ela não é boa, ela chega primeiro, ela chega logo, ela invade às vezes o nosso lar, a nossa casa. Mas aí eu pergunto para você, em quem você tem colocado as suas expectativas? Em quem você tem se posicionado para receber aquilo que Deus tem sobre a tua vida? Talvez na tua mente, você está com a tua mente cauterizada pelas notícias que não são notícias que são boas ao teu coração nem à tua mente, e tem feito de você talvez não vivenciar pela fé, porque o homem, amado, quando ele vive pela fé, ele não fica escutando ou ouvindo coisas que não vai acrescentar nada na vida dele. Pelo contrário, quando nós vivemos em fé, nós acreditamos naquele que é Senhor na nossa vida. No livro de Romanos, eu quero que você abra lá comigo, no capítulo 8, a Bíblia vai relatar, amado, aleluia, algo muito importante para nós. No livro de Romanos, no capítulo 8, e eu quero que você abra lá comigo, para que a gente possa entender o que eu quero dizer ao teu coração. Romanos 8, no verso 6, a palavra vai dizer algo muito importante para mim e para você, para que a gente possa entender aonde está a nossa mente, onde está a mente, aleluia, que o Senhor nos deu, amado. Romanos 8, verso 6 diz assim: porque a mentalidade carnal é morte. Presta atenção nisso. A mentalidade carnal é morte. Quando nós estamos com a nossa mente observando o que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos vivenciar a morte. Por quê? Porque nós, dentro do nosso coração, a gente fica com a mente cauterizada com as influências negativas daquilo que é passado para nós. Mas quando nós temos, como diz em Romanos capítulo 8, verso 6, ele diz assim, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Olha como isso é lindo. Olha, isso é algo profético da parte de Deus. Paulo, ele chega para mim, ele chega para você, ele chega hoje na tua casa, no teu lar, ele chega onde você está, no teu trabalho, talvez olhando para você, ele diz assim, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e é paz. Aí eu pergunto para você, será que você está tendo paz nesses dias que você está enfrentando na tua casa, no teu lar? Será que você está tendo paz na tua história, na tua vida? Será que você está tendo dentro do teu coração a mansidão daquilo que Deus colocou na tua vida para que você possa vivenciar o melhor de Deus na tua história? Talvez você está pensando em algo, amado, e está dizendo assim, olha, agora acabou, agora a minha vida não dá, eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais condições, eu não vou chegar
levar a lugar nenhum. E eu vou dizer para você, não, amado, porque se a tua mentalidade está na morte, com certeza você vai viver isso. Mas se você está com a tua mentalidade no mundo espiritual, você vai ter vida e vai ter paz. O apóstolo Paulo, ele fala isso para mim e para você. Então eu quero profetizar sobre a tua vida que você tenha paz em todos os sentidos. A Bíblia vai relatar no mesmo Romanos capítulo 8, lá no verso 28, ele diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Aleluias! Deus tem um propósito sobre a tua vida, amado. Se Deus tem um chamado para a tua história, para a tua vida, você não vai ficar aí procrastinando ou achando que a tua vida não vai viver o sobrenatural de Deus. Pelo contrário, amado, está na hora de você começar a vivenciar o melhor de Deus para você, amado. A Bíblia vai relatar para mim e para você, amado, o que Ele dá para mim e para você, para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Significa, amado, que isso que nós estamos enfrentando não é para a morte, pelo contrário, é para nós termos vida e vida em abundância. Há um propósito da parte de Deus em todos os sentidos para a nossa vida. Quando Ele fala assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu pergunto para você, a quem você está amando? A quem é que você tem colocado no teu coração, na tua mente? Quem são os lugares que você tem andado? Quais são as vozes que você tem ouvido nesses dias, amado? Será que são vozes negativas ou vozes positivas daquilo que Deus propôs para a tua vida? Entenda algo, amado, Deus tem um chamado para mim, aleluia, um chamado para você. Por isso que quando Ele fala aqui, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você. Essa pessoa que está do seu lado aí, cutuca ela e diga para ela, Deus tem um propósito para você também. Você não vai morrer no meio do caminho, você não vai morrer porque as pessoas estão dizendo que vai acontecer uma desgraça, vai acontecer algo que você não vai conseguir suportar. Mas entenda algo, se existe um propósito de Deus, aleluia, para as nossas vidas, nós vamos viver o milagre de Deus a cada dia. O próprio Romanos, no livro de Romanos, no verso 29, ele diz assim, para quem Ele conheceu antes, Ele também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que Ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Aí eu fico perguntando para você, preste bem atenção, se nós somos imagem e semelhança de Deus, você acha que Deus quer que a gente fique sofrendo no meio do caminho por aquilo que nós estamos enfrentando? Não, Deus tem um propósito para mim e para você, para que a gente possa viver o sobrenatural dele sobre a nossa vida. Então quando Ele tem um propósito, amado, nós somos imagem e semelhança dele, aleluia, e essa imagem e semelhança é para que a gente possa viver o melhor de Deus. No verso 30 de Romanos 8, aleluia, ele diz assim, além disso, aos que Ele predestinou, a estes também chamou, e ao que Ele chamou, este também justificou, e o que justificou, estes também glorificou. Aleluias. Ei, presta atenção, nós temos um Deus que justifica a nossa vida, nós temos um Deus que justifica o nosso interior, nós temos um Deus que Ele, aleluia, que Ele faz de nós verdadeiros triunfos na autoridade que Ele tem colocado na nossa vida. Preste bem atenção, amado, Ele justificou, aleluia, a nossa história. No verso 31 ele diz assim, o que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aleluia. Presta atenção, se Deus é por nós, quem é que vai poder ser contra nós? Aí é por isso que eu pergunto para você, qual é o tipo de voz que você está ouvindo nesses dias? Qual é a sentença que você está ouvindo na tua casa? Qual é a diretriz que você está ouvindo na tua casa? Talvez você está ouvindo uma diretriz, amado, para o teu coração, que você não tem vivenciado melhor, as notícias não são boas, talvez o relato que chega nos seus ouvidos não são relatos de grandeza, de poder e de autoridade da parte de Deus. Mas eu tenho uma notícia boa para você. O que diremos então essas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós?
Aleluia, Ele é Senhor, Ele tem milagre para fazer na tua vida, Ele tem algo sobrenatural para trazer sobre o teu coração de uma forma surpreendente, amado. Então Ele não deu para mim nem para você qualquer tipo de espírito, amado. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, aleluia, já lá em Gênesis no capítulo 1, que Ele diz assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele estava dizendo para mim e para você, olha, nós somos iguais, nós temos o mesmo propósito. Então eu quero dizer, amado, que isso não vai parar por aqui, pelo contrário, aleluia, Deus tem algo bom para fazer na minha vida e na tua vida também, para que a grandeza dele se estabeleça. Deus, ele entra na tua história para mudar o teu cativeiro e mostrar para você que ele tem fidelidade para aqueles que são dele. Então eu pergunto para você, a quem você tem dado ouvido, amado? Qual é a tua expectativa? Será que a tua expectativa está no homem, na sentença humana, ou na expectativa, aleluia, de entender que Deus tem um propósito na tua vida? Ou está na expectativa de entender que você tem algo maior para fazer? Vamos lá comigo no livro de Timóteo, no 2 Timóteo, vamos lá comigo, em 2 Timóteo, abra lá comigo. A Bíblia vai relatar algo muito importante para mim e para você. Eu quero que você abra aí, aleluia, pegue a palavra, eu te dou um minutinho para você pegar a palavra e entender que tem um propósito de Deus para a tua vida, amado. Deus, ele tem dado para mim e para você, não um espírito de medo, não. Deus tem dado um espírito, amado, de ousadia. Deus tem dado, está escrito, esse espírito não é qualquer espírito. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele diz assim, olha, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, aleluia, e de amor, e de uma mente sã. Olha isso, Ele está dando para mim e para você lá em 2 Timóteo capítulo 1 verso 7, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, e de amor, e de uma mente sã. O que Ele está dizendo para mim e para você, amado? Aleluias, que nós não devemos ter medo aquilo que está sendo colocado para nós. Nós temos uma mente de Cristo, nós temos autoridade, nós não temos espírito, amado, aleluias, de medo dentro de nós, não, aleluias. Quando ele fala que ele não deu para mim e para você um espírito de temor, ele está dizendo, olha, eu não te dei um espírito de medo, não, amado. Se você está aí do lado da sua pessoa, de uma pessoa que você ama, que você gosta, fala para ele, Deus não te deu um espírito de medo, Deus te deu um espírito de ousadia. Aleluia, e espírito de ousadia, não fica esperando as coisas naturais acontecerem, não, sabe por quê, amado? Porque muitas das vezes a gente fica olhando e ficamos na expectativa de entender o que está acontecendo no natural, mas no espiritual as coisas já foram decretadas. A minha vida, a sua vida, aleluias, nós estamos vivendo momentos na nossa vida que são momentos gloriosos da parte de Deus. Talvez você não percebeu, aleluias, o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, aqui principalmente no Brasil. Eu ouvi algumas notícias, aleluias, de outros países, como o Japão, como os Estados Unidos, amado, outros preletores, outros pregadores da palavra, e você sabe o que eu achei interessantíssimo da parte de Deus, amado? É que aqueles homens começaram a focar os olhos aqui para o Brasil. E por que eles começaram a focar os olhos para o Brasil, amado? Porque eles estavam trazendo sobre a mente deles aquilo que o Brasil está fazendo. E aí você fala assim, mas espera aí, bispo, o que o Brasil está fazendo? Jejuando e orando. Aleluias, amado, as nações lá fora estão olhando para mim e para você, com a intenção de olhar e com o foco para nós, amado, para mostrar que existe um Deus. O povo brasileiro está se levantando numa ousadia, num poder, numa autoridade como nunca visto antes. Amado, até os preletores lá de fora estão com o foco no Brasil, sabe por quê? Porque este país é um país que é um celeiro da grandeza de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Pessoas vão ver, amado, que desse país vão ser levantados homens e mulheres que vão fazer a diferença em nações.
E Deus não quer que você fique olhando para você, amado, achando que as coisas estão acontecendo naturalmente. Não, sabe por que eu digo que não, amado? Porque essas experiências que nós estamos vivendo hoje, no nosso planeta, quando eu falo planeta, eu estou dizendo terra, aleluia, nós vamos ter notícias para contar, nós vamos ter notícia para dizer para os nossos filhos, para os nossos netos, para todos aqueles que estão ao nosso redor, experiências que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos daqui a uns anos, nós vamos olhar para nós mesmos, nós vamos entender que existe um propósito de Deus em todas as coisas. E eu vou dizer mais para você: como é que eu vou contar milagres se eu não viver milagres? Eu tenho que contar milagres daquilo que eu vivo. E eu vou dizer para você, em nome de Jesus de Nazaré, se você está passando por uma fase, eu vou dizer e ser profeta para você nessa noite: é só uma fase, porque você vai passar por ela, mas o Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Qual é a expectativa que você tem, amado? Nós vamos provar do melhor de Deus. Aleluia, esse é o tempo que Deus levantou, esse é o tempo que Deus tem preparado para mim e para você, para nós provarmos o melhor de Deus. Nós vamos ter experiências, aleluia, que talvez ninguém mais teve. Nós temos experiências hoje que talvez os seus filhos ou os seus netos não vão ter. Essas experiências é para que a gente possa ser, através da palavra, amado, crescermos no evangelho, porque não adianta somente nós pregarmos, mas nós temos que vivenciar e viver o melhor de Deus. Então é tempo de você entender que você e a tua casa servem realmente ao Senhor, e é um propósito de Deus em todas as coisas, amado. Tudo aquilo que você está achando que é destruição, não é. Eu estou sendo profeta para você, para dizer para você, há uma expectativa de Deus, porque quando Deus está olhando para você, Ele quer ver em você um alicerce, um poder, uma autoridade como ninguém nunca teve, amado. Você vai ter experiências nesse pequeno tempo, aleluia, na tua vida, que você está surpreendido, mas eu quero que você não fique surpreendido com o medo, mas tenha uma expectativa naquele que é Senhor na tua vida, porque é Ele que vai trazer o impacto da palavra. Você vai começar a viver aquilo que você tem falado, você vai começar a viver as profecias do Senhor, você vai chegar em lugares que você nunca chegou. Não fica olhando com a expectativa, aleluia, humana, em situações que você não vai esperar acontecer, amado. Entenda algo, amado, aleluias, nós vamos provar do melhor de Deus na nossa vida, nós vamos viver e vamos vivenciar o melhor de Deus, amado. Sabe de uma coisa? O oposto do medo, se você não sabe, é a paz. Aleluias. Se você tem algo dentro do teu coração, está na hora de você começar a viver a paz. Está na hora de você começar a viver o melhor de Deus na tua vida. Sabe o que eu me lembro agora? Mudando um pouquinho deste assunto, eu me lembro muito bem de um homem chamado Davi. Nossa, eu gosto demais de Davi. Sabe por quê, amado? Porque era uma pessoa que ele não tinha nada para vencer na vida. Ele não tinha expectativa de vencer, pelo contrário, a Bíblia vai relatar que Davi, ele ficava em 1 Samuel, lá no capítulo 16, a Bíblia vai relatar que Samuel ficava, que Davi ficava, aleluia, lá tocando para os animais, tocando lá para os cordeiros, amado, e ele ficava lá, salmodiando, adorando, mas a Bíblia vai dizer que Deus passa lá, e vê o coração de Davi, Deus vê algo diferente nele, a Bíblia vai dizer que Deus levanta Samuel, e quando Deus levanta Samuel, Deus fala para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá eu tenho contemplado e visto aleluia, alguém para fazer a diferença. Eu amo isso. Sabe por que eu amo isso, amado? Porque Davi, ele não apareceu assim do nada, não. Davi não foi uma pessoa que as pessoas ficaram assim, olha, ele canta bem, ele louva bem, ele é isso, ele é aquilo. Não, amado. A expectativa daquele homem nunca foi estar na frente de nada, pelo contrário, ele estava lá no pasto, sendo cuidado por Deus, sendo zelado por Deus, mas naquele momento a Bíblia diz que Deus vai lá e visita ele, e quando Deus vai lá, visita ele, Deus vai levantar Samuel para ir até a casa de Jessé, para ungir Davi, e quando ele vai fazer isso, amado, aleluias, é algo impressionante da parte de Deus, e eu louvo a Deus por aquilo, porque quando ele é ungido, amado, a unção de Deus venha sobre a vida dele, ele tomou posse daquilo, amado, não,
Ele ficou e se tornou uma pessoa simples naquilo que Deus tinha colocado na vida dele, mas a Bíblia vai relatar e vai contar algumas histórias sobre Davi. Lá no capítulo 17, a Bíblia diz, amado, que Davi, ele já tinha sido consagrado, ele já tinha sido ungido por Deus. Eu vou abrir lá em 1 Samuel, vamos lá comigo, em 1 Samuel, no capítulo 17, aleluia. A Bíblia vai relatar, se você quiser, abra lá comigo. A Bíblia vai relatar, amado, que Davi, ele estava ali, e quando ele estava ali, amado, ele é consagrado, no capítulo 16, ele é consagrado pelo Senhor, e a Bíblia vai dizer, amado, que Davi, ele usava o instrumento que Deus deu a ele, e quando Deus usava aquele instrumento, ele tocava. A Bíblia vai dizer que Saul ficava liberto, porque ele era um grande músico na presença do Senhor, e quando ele se posicionou diante daquilo que Deus determinou sobre a vida dele, amado, a grandeza de Deus se estabelecia. E eu acho isso tão interessante, amado, que o poder de Deus era tão notório naquilo que Deus determinou sobre a vida dele, amado, que ele se posiciona, amado. Davi foi um homem que teve grandes experiências na presença do Senhor, experiências que eram experiências sobrenaturais. Deixa eu dizer uma coisa simples para você. A Bíblia vai dizer que depois que ele é consagrado, os irmãos dele vão para a peleja, e quando vai para a luta, amado, diz a palavra, que os irmãos estão com Saul, aleluia, lutando lá na batalha. A Bíblia diz que na terra dos filisteus, havia um grande gigante, todo mundo já ouviu falar a respeito desse gigante. Esse gigante era um gigante que ele estava com o coração voltado, aleluia, para destruir todos aqueles homens que estavam ali, os israelitas, que faziam parte da linha de Saul, aleluia. E quando ele se posicionava naquele grito de guerra dele, a Bíblia vai dizer que aquele homem era nada mais do que um gigante, era um homem chamado Golias. Ele tinha mais ou menos, para você entender, 2,90 metros de altura. Ele era muito grande, ele era gigante, amado, e todas as vezes ele descia até aquele vale, se eu não me engano era um vale chamado Elá, aleluia. Ele descia naquele vale, e quando ele descia naquele vale, ele descia para amedrontar, para trazer medo, para trazer sufoco. E a Bíblia vai relatar, amado, que Eliabe, que era um dos irmãos de Davi, ele se posiciona, e aleluias, eles ficam com medo, e Saul também fica com medo, porque todas as vezes tinha a hora marcada para o medo chegar naquele lugar, lá no vale, e as pessoas ficavam olhando para eles e falavam, meu Deus, e agora, o que nós vamos fazer? Um belo dia, Jessé pega Davi e fala para Davi, olha, você precisa ir levar mantimento para os seus irmãos, que eles estão lá na peleja. E quando Davi se posiciona, pega o alimento, e ele vai para, aleluias, para aquele lugar, para aquele vale, e quando ele chega naquele lugar, ele começa a ouvir, aleluia, aquela tropa, da parte dos irmãos de Davi, da parte de Saul, ficarem atemorizados com a notícia, porque ele começa a escutar um barulho diferente, era um barulho de guerra, e ele fica assustado com aquilo, e a Bíblia vai relatar que ele coloca os alimentos ali do lado, e ele vai lá ouvir o que estava acontecendo. Qual era o relato que ele ouvia? Tem um gigante ali, esse gigante ele destrói, tem um gigante ali que ele passa por situações difíceis, e ali diz a palavra, amado, que todos ficavam com medo, todos não sabiam para onde correr. Parece que eu vejo os dias de hoje, as pessoas estão com medo das notícias que estão ouvindo. A Bíblia vai relatar que Davi, ele se posiciona, e quando ele se posiciona, amado, ele ouve aquele relato, ele fala assim, mas espera aí, como é que vocês vão deixar esse filisteu, aleluia, humilhar vocês, amado? Aí eu fico imaginando e tentando entender, porque a Bíblia vai relatar que os irmãos de Davi olhou para ele e disse para ele assim, olha, mas você vem aqui para nos humilhar, você vem aqui para querer roubar o lugar, para ser estrelinha nesse lugar. Sabe por quê, amado? Porque Davi não estava com o mesmo olho que eles estavam, mas Davi estava com o olho na perspectiva daquilo que Deus tinha falado ao coração dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você está na expectativa das notícias que tem chegado ao teu ouvido, talvez oposto àquilo que Deus tem colocado para você, você não vai vivenciar o melhor de Deus. Mas a Bíblia vai relatar, aleluia, que ele se posiciona, e ele fala assim, mas escute, o que é que estão falando que Saul vai dar? E Davi, ele enxerga uma oportunidade naquele momento, e quando ele enxerga uma oportunidade, ele vai falar, aleluia, naquilo que era necessário para a vida dele. Ele fala assim, não, eu vou na peleja contra esse
este gigante, eu vou na peleja contra Golias, eu vou na peleja contra este gigante que está vindo contra nós. Não, aí todo mundo fica olhando para ele, falando para ele, mas e agora? Mas como é que você pode? A Bíblia diz, amado, que Saul chama ele, e quando Saul chama ele, sabe qual foi a resposta dele? Aleluia, a resposta dele para Saul foi assim, ó: olha, Saul, eu já lutei, aleluia, com o urso, eu já lutei com o leão, aleluia, então eu já sei como pelejar, porque lá na terra do meu pai eu cuido dos animais, lá naquela terra eu cuido dos animais, então como eu já cuidei desses animais, eu sei como pelejar, amado. E aí Saul fala para ele: não, mas não é possível, você não vai conseguir fazer isso, ele é muito grande, ele é um gigante. E ele fala: não, quem é ele para ir, esse incircunciso, para ir contra o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Preste bem atenção o que ele estava falando, amado, ele estava pronunciando o melhor de Deus para a vida dele, aleluia. Ainda que as pessoas estavam com relato negativo, ainda que as pessoas não acreditavam em Davi, a Bíblia vai dizer, amado, que Saul pega a própria armadura dele e coloca em Davi, e quando coloca aquela armadura nele, amado, ele se sente um robô, e quando ele se sente um robô, ele fica achando que parecia até uma máquina andando, amado, mas ele olha para ele e fala assim: eu não preciso disso. Amado, preste bem atenção, as armas, aleluias, naturais, não são para nós usarmos, não. O problema está aí, nós estamos querendo usar armas naturais, mas nós temos que usar as armas espirituais que Deus nos deu. Mas bispo, qual é as armas que Deus nos deu? A fé. Quando nós usamos a fé, amado, nós impactamos a grandeza de Deus naquilo que Deus determinou sobre nós. Então nós temos que entender que é um propósito de Deus na nossa vida. Nós não vamos ficar dentro do nosso coração achando que isso, né, nós vamos viver só porque as pessoas querem que a gente viva. Não, amado. A Bíblia vai dizer que Davi, ele se posiciona e ele vai lá para o vale de Elá, amado, aleluia. Ele tira toda aquela armadura que Saul tinha colocado nele. Quando ele tira aquela armadura, ele desce para o vale. Só que antes, amado, ele vai lá no riacho, ele pega 5 pedrinhas, ele coloca no alforje, porque é o que ele estava acostumado. Deixa eu dizer, talvez tudo isso que você está vivendo, são coisas que você não está acostumado, é por isso que você está amedrontado naquilo que está acontecendo na tua vida. Mas deixa eu ser profeta para você, para dizer para você em nome de Jesus, que isso nada mais é, amado, da sabedoria de Deus para te levantar na ousadia, no poder e na autoridade que Ele te chamou para fazer. A Bíblia vai relatar que Davi, ele desce, amado, aleluia, para o vale de Elá, e ele fica esperando aquela situação, ainda que os relatos eram negativos, porque as pessoas estavam na expectativa. Eu fico imaginando, igreja, eu fico imaginando, as pessoas que estavam por trás, olhando para ele, e tentando entender o que iria acontecer. As pessoas estavam na expectativa totalmente oposta àquilo que seria o natural na vida de Davi, mas quando ele se posiciona, aleluia, a Bíblia vai dizer, amado, que ele fica só esperando o momento certo e a hora certa para tirar a pedra naquele homem, aleluia, que era Golias, amado. E a Bíblia vai dizer que quando ele prepara aquela pedra, Golias vai até ele e começa a humilhar ele. Eita, Davi começa a humilhar ele. Deixa eu falar uma coisa simples para você. Talvez você está passando por um tempo de humilhação, só que Davi, ele dá uma pronúncia muito linda, aleluia, naquele momento. Ele diz assim, ó: então disse Davi aos filisteus, lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 45, ele fala assim, ó, aleluia, tu venhas a mim com uma espada, e com uma lança, e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Ele não desafiou um homem pequeno, aleluias, aquele homem chamado Golias não desafiou qualquer um, ele estava desafiando um homem, aleluias, que tinha controle, que tinha poder, que tinha domínio. E esse homem quem era? Era Davi. E Davi, na simplicidade, ele sabia muito bem o que ele iria fazer naquele lugar. Deixa eu dizer uma coisa simples para você, tudo isso que está acontecendo na tua vida, amado, se você entender quem é Deus na tua vida, você vai vivenciar o melhor de Deus, aleluias. A Bíblia vai dizer, amado, que Davi pega aquela pedra, e ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Talvez você não entendeu o que eu falei. Aquele homem chamado Golias, ele estava com a sua armadura, ele estava com o seu capacete, ele estava com todo o seu aparato de um soldado. Só que Davi só estava com uma pedra, e Davi sabia que só teria uma chance de acertar no alvo certo. Deixa eu dizer uma coisa para você,
Você tem toda a chance de acertar no alvo certo. Só depende de você. Não fique desviando o caminho, não fique querendo procurar atalhos, não. Está na hora de você entender, aleluia, que a hora que você acertar o alvo certo, você vai derrubar todo o gigante que está na tua frente. Você vai derrubar todos os gigantes. Sabe por quê, amado? Lá no verso 47 ele diz assim, ó: e toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com a espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele te entregará nas nossas mãos. Ele manda um recado, ele manda uma resposta para aquele homem. Não adianta você ter armas, não adianta você ter escudo, não adianta você correr para lá e para cá. Sabe o que adianta? É você entrar na presença dele. Aleluias. Talvez você não sabe, mas o meu Redentor vive. Ele é Senhor, Ele continua sendo Senhor. Ele é algo que é profundo, aleluias, para a nossa vida. E sabe de uma coisa que eu aprendo? Que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem como excelência para a nossa vida, amado. Talvez você nunca percebeu isso, mas eu quero revelar isso para você entender o propósito de Deus. Para mim e para você, talvez você está do lado de uma pessoa aí, e você está enfrentando a pior luta da tua vida, e você não está entendendo o propósito, mas presta atenção no que eu vou dizer para você. Presta atenção, igreja, porque isso vai servir para você também. O Senhor, Ele tem algo profético para a tua vida nessa noite. A Bíblia vai dizer que Davi, nós já falamos isso, que Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o seu pai, Jessé. Por quê? Porque ele ficava lá no pasto, não é verdade? Davi enfrentou os seus irmãos, porque os irmãos ignoravam ele, mesmo naquela luta, os irmãos ignoravam ele. Davi ignorou e enfrentou o próprio rei Saul, naquele momento. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, igreja. Olha aqui para mim, deixa eu fazer essa pergunta para você. Uma pergunta muito simples para você entender o que eu quero dizer nessa noite, para nós encerrarmos. Eu vou dizer uma coisa simples para você, para que você nunca mais esqueça isso. Quem era o gigante naquela hora? Responde aí para mim. Quem era o gigante naquela hora? Uau, eu acho que você não entendeu, porque eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão dizendo que o gigante era Golias. Não era não, o gigante era Davi. Então na realidade, o gigante naquele lugar que derrubou aquele outro, que se chamava Golias, era mais gigante do que o próprio Golias. Sabe por quê? Porque ele já tinha recebido de Deus a unção, a direção, tinha derrubado o leão, tinha derrubado o urso, tinha derrubado Jessé, tinha derrubado seus irmãos, tinha derrubado Saul. Aí eu respondo para você, você acha que ele era pequeno? Podia ser pequeno, talvez na estatura, mas ele era um gigante na mão de Deus. Você não me entendeu? Deixa eu dizer de novo para você. Tu é um gigante, é que você não reconhece você. Você é maior do que aquilo que você está imaginando dentro da tua vida. Você tem um Deus que tem um controle sobre a tua vida. Você tem alguém que tem desafiado você, e Deus não está desafiando você simplesmente para olhar para você e achar que você é um derrotado. Não! Dentro de você tem um gigante que você ainda não descobriu. Será que você está passando por todas essas lutas e você não caiu? Por quê? Porque Deus está justificando você, como nós lemos em Romanos. Deus já está justificando em você algo muito maior, para que você encare todos esses problemas, amado. Aleluia. Ei, o gigante aqui não era Golias. O gigante aqui, é que as pessoas não sabiam. É por isso que os irmãos não entendiam ele. É por isso que Saul não entendia ele, porque ele entendia que ele era o gigante. Por isso que ele foi enfrentar alguém que era do mesmo nível que ele. Aleluia. Alguém que era no mesmo nível. A diferença não era a estatura, a diferença era quem ele estava na mente. Uau. Se você entender isso, amado, você não vai vivenciar mais a tristeza na tua vida.
Se você entender isso, amado, tudo aí que você está passando, você vai impactar, aleluia, a alegria do Senhor. Estão dizendo que vai ser destruído, você está dizendo, eu não, eu vou vencer em Cristo Jesus. Estão dizendo que eu vou, aleluia, ser derrubado, você está dizendo, não, eu estou com a arma, que é a palavra de Deus na minha vida. Estão dizendo que eu não vou conseguir vencer, amado, aleluia. E sabe de uma coisa que eu vejo aqui na palavra? Quando tudo isso aconteceu, a Bíblia diz que ele derruba aquele gigante, ele corre lá, ele pega a arma, porque ele não lutou com arma, presta atenção. Ele vai, ele derruba aquele gigante, quando ele derruba aquele gigante, ele pega a própria arma do gigante. E a Bíblia diz que ele corta a cabeça dele como um troféu, para que todos os filisteus pudessem ver. Todo mundo começa a sair correndo. Aí eu fico imaginando os filisteus, eles se levantam e eles vão de encontro àquele lugar. Eles ficam correndo e dizendo, agora nós vencemos, nós vencemos. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Saul, ele fica abismado com aquilo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Vão ficar assustados, aleluia. Vão ficar assustados com a promessa que Deus vai cumprir na tua vida. As pessoas não estão entendendo, mas Deus está forjando um caráter em você, para que você vença todas as batalhas naquilo que Deus determinou. A Bíblia vai dizer, amado, vamos lá comigo, ó, 1 Samuel, no capítulo 17, aleluia, ele diz assim, lá no verso 55, ele diz assim, ó, e quando Saul viu Davi avançar contra os filisteus, olha isso, quando Saul, quem era Saul? Rei. Quando viu ele avançar, olha qual que foi a questão aqui, ó. Quando Saul viu Davi avançar contra o filisteu, ele disse a Abner, o capitão do exército, olha isso. Ele manda chamar Abner, o capitão do exército. E ele faz uma pergunta, olha isso. Este jovem é filho de quem? Uau! Eu não sei se você está me entendendo. Saul chama o capitão do exército dele, porque ele nunca tinha visto aquilo. Ele nunca tinha visto aquilo. Tô doido para pular aqui. Há uma alegria na minha alma. Sabe por quê, amado? Porque Deus está mudando a história de famílias nessa noite. Deus está mudando cativeiros. Deus está mostrando para você que existe uma unção sendo liberada sobre a tua vida. E você não vai pensar, amado. Olha como ele fala. E quando Saul viu Davi avançar. Lá no verso 55, capítulo 1 Samuel 17, verso 55. Ele diz assim, e quando Saul viu Davi avançar contra o filisteu, ele disse a Abner, o capitão do exército, ele chama o capitão. E ele diz assim, ó, Abner, este jovem é filho de quem? Ele faz uma pergunta. Abner disse, como vive a tua alma, ó rei? Não sei te dizer. Sabe por quê? Porque Davi não era conhecido pelos homens. Davi não tinha estrela, mas Davi era conhecido pelo filho do rei dos reis, senhor dos senhores. Ele era conhecido por aquele que era o general de guerra. Ele era conhecido por aquele que tinha todo o domínio, todo o controle, todo o poder. Então, amado, a tua vida, ela não morre aqui. Pelo contrário, existe a grandeza de Deus. Existe o poder de Deus. Existe o sobrenatural de Deus na tua vida. Quer voltar comigo lá? Para nós encerrarmos. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 6. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor guarde a sua família. Guarde os seus. Que tudo aquilo que você tem na tua mente hoje seja uma expectativa de fé e não uma expectativa de morte. Entenda, se tudo isso que está acontecendo você tirar alguma coisa de bom, é porque você vai ter histórias para contar. E se você está me ouvindo, pode ter certeza de uma coisa: você vai vivenciar o melhor de Deus. Está na hora de Deus levantar a sua igreja. E eu vou dizer uma coisa para você: igreja não é 4 paredes.
Igreja somos nós. E nós vamos viver o melhor de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero te abençoar nessa noite. Se você está aí com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, pegue na mão deles em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar, ó Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento. Venha sobre este lar, sobre esta vida. Venha, Senhor amado, sobre esta nação, sobre todo este povo, Pai. Trazendo, Senhor, a Tua excelência, trazendo o Teu amor e a Tua grandeza, Pai. Eu quero liberar, ó Pai, uma unção de expectativa de fé, verdadeiramente, nos corações dessa noite, para que eles possam, em nome de Jesus, entender que há um propósito em todas as coisas. Eu oro e agradeço, Pai, no nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em cada vida, em cada coração. E todo o povo abençoado diga: amém. Dá um abraço no teu irmão em nome de Jesus.